Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria e hoje a gente vai falar sobre a empatia para dizer o não. Eu tenho pensado muitas vezes que a hora que a gente precisa dizer um não para cumprir os combinados, para seguir as regras que a gente coloca e que são muito importantes no dia a dia das crianças, muitas vezes a gente começa uma grande briga, uma grande confusão. As crianças começam a chutar o banco do carro, as crianças começam a ficar emburradas. Na minha casa, muitas vezes, uma das minhas filhas começa a fazer Você não consegue mais uma conversa, ela continua fazendo Vamos almoçar? E aí isso se arrasta por algum tempo. E a gente vai entrando numa grande dificuldade, porque a gente simplesmente disse não, agora não é hora do chiclete. Ou não dá para comer chocolate porque hoje não é dia. Ou não, hoje a gente não vai poder ir dormir mais tarde. E coisas desse tipo. Quando a gente fornece ou a gente entra nessa empatia com o desejo da criança, apesar da gente ainda dizer não, essa criança ela tem condição de receber melhor esse momento. Vou explicar melhor. A gente também tem muitos desejos, assim como as crianças, e nós nos falamos não muitas vezes. E esse processo é algo aprendido. Mas as crianças, como ainda estão aprendendo, hoje nós, os adultos, somos os responsáveis por darmos essa notícia. Nós somos os responsáveis por darmos o não, até que eles tenham esse não interiorizado, esse não aprendido. Como nós, hoje, já em muitos momentos, conseguimos dizer não para o sorvete fora de hora, dizer não para a compra que não precisa fazer, dizer não para respeitar a velocidade no carro, dizer não para não fazer coisa errada e assim por diante. A hora que essa criança nos pergunta algo, o que ela busca é o sim. A hora que ela tem um não, ela vive um momento de frustração. E dependendo de como a gente diz esse não, a gente pode ir para aquele lugar que eu estava descrevendo, ou a gente pode ir para um lugar um pouco melhor. Ou essa criança pode se sentir um pouco mais acolhida nesse momento. Então, talvez, reconhecer esse desejo seja um bom caminho. Quando a gente, talvez, fale, nossa, você estava com vontade de comer chiclete, eu também adoro comer chiclete. Antes do almoço, depois do almoço, mas filha, vamos fazer o seguinte, hoje não é dia de chiclete, mas vamos pensar o que tem de almoço? Ou também, às vezes, morro de vontade de comer chocolate. Vamos separar, ou vamos pensar junto que chocolate que a gente vai comer na sexta-feira? Ou vamos sexta-feira sair juntas para escolher o chocolate que a gente vai comer ou a gente vai comprar juntas? Ou na sexta-feira vamos até lá comprar um sorvetão para a gente comemorar que chegou sexta-feira? A hora que a gente pode empatizar o desejo da criança, esse não que vem logo em seguida, normalmente a criança ela recebe muito melhor, porque é como se a gente estivesse dizendo, eu entendo o seu desejo, eu vou ter que te dizer não, porque afinal de contas eu sou sua mãe, eu estou pensando na sua saúde e a gente pode dizer tudo isso nesse momento. A mamãe adoraria dizer sim, mas eu preciso cuidar para que não doa a sua barriguinha antes de almoçar. Como ela está vazia, o chiclete pode machucar a barriga, porque a barriguinha vai começar a funcionar achando que tem comida e não tem. Então, a hora que a gente empatiza com o desejo e a gente dá essa explicação, mas a gente logo diz quando é que a gente vai poder fazer junto, ou eu também tenho vontades e às vezes eu também não posso fazer, essa criança tem a tendência a receber isso de uma maneira muito melhor e não corre diretamente para aquele momento de embate. Então, ao invés da gente simplesmente cumprir a regra, porque a nossa tendência é que a gente estabeleça as regras e que a gente simplesmente as cumpra como generais no quartel e fazendo tudo funcionar e exigindo que as crianças respeitem os combinados, e é isso que a gente tem que conseguir mesmo. Mas esse processo é um processo vivo, e a hora que a gente consegue fazer isso com acolhimento, a diferença é que a gente vai caminhar por todo esse processo de uma maneira mais amorosa e mais tranquila.
porque as crianças se sentem realmente muito melhor, se sentem mais respeitadas, mais acolhidas e mais legitimadas no seu desejo. E aí a gente consegue fazer com que esse momento tão esperado aconteça de uma maneira mais gostosa, mais reconhecida, e fazer com que os momentos que o antecedem sejam também momentos produtivos, momentos de aprendizados e não momentos de embate. Espero que esse acolhimento ele possa brotar do nosso coração e não do nosso mental, porque não é simplesmente uma frase. Eu também tenho vontade de comer chiclete. Isso na verdade é uma postura. É uma postura de como é que eu lido com os meus desejos que eu não posso atender? Como é que é dizer não para mim mesmo quando eu tenho vontade de fazer alguma coisa, sabendo que eu vou ter que esperar aquilo ou sabendo até que eu não vou poder fazer? É nesse colo que a criança vai ter melhor condição de sustentar esse não, de atravessar esse não e de aprender a frustração. E é desse jeito que a gente consegue compartilhar esse momento de uma maneira muito mais rica e junto, porque quando a gente diz não da maneira do general, da maneira seca, simplesmente cumprindo um combinado, o que normalmente acontece quando vem um embate é que a gente se separa, a gente briga, a gente se distancia. E eu cumpro a minha regra, eu tô aqui o adulto cumprindo a minha regra e a criança fica impotente. E aí ela começa a fazer milhões de coisas para mostrar esse desconforto que ela tem. E nesse desconforto a gente também fica desconfortável. Então a hora que a gente pode acolher esse momento e dizer que pena, eu também queria poder fazer tal coisa. Eu queria poder não ir na escola, eu queria poder não ir trabalhar, mas a gente tem que ir. Você vai para a escola e eu vou trabalhar. E à noite a gente se encontra. Mas no fim de semana a gente vai fazer isso, ficar as duas deitadonas ou as duas andando de bicicleta, ou a gente vai passar o dia brincando e vai ser muito legal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.